Bom dia, bom dia. Que bom que vocês estão chegando. Eu estou aqui colocando o nome do nosso bate-papo. Bom dia, que bom ter vocês aqui. Aí a pessoa não sabe como fixar o comentário, sabe, gente? Deixa eu ver se eu vou conseguir fixar aqui. Achei, consegui. Que bom que vocês estão aqui. Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Me dá um ok, por favor. Eu vou colocar uma música enquanto as pessoas vão chegando, que tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. E quem puder, manda um aviãozinho falando que nós vamos começar a nossa jornada de lives na verdade não é da semana, né, gente? Todas as segundas-feiras até o dia 8 de março. Que bom que vocês estão aqui. Se puder mandar um aviãozinho aí, ó, falando, ó, tem uma live começando agora para mulheres, pensa em mulheres, coraçãozinho, obrigada. Para as mulheres que merecem olhar para elas, se conhecer, soltar algumas amarras que vem trazendo ao longo da vida. Bom dia, Ivana, bom dia a todo mundo. Vamos começar a semana especial, hein, gente? Vamos começar a semana falando sobre a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos. Olha a música, escuta a música, que eu acho que tem tudo a ver. Quem conhece essa música, com certeza, é Jota Quest. A gente vive esperando as coisas acontecerem, e assim não funciona, né? Um minutinho, vai chamando as pessoas vão chegando. Aqui, ó, o palco que é pra gente dar aula, gente, ó. É planejamento, é organização, ó. Estudar, pra ver o que é algo relevante mesmo pra trocar pra vocês. Bom dia, Lúcia, bom dia a todo mundo que tá aí. Dias melhores pra sempre. De repente você tem uma irmã, uma amiga, pessoas que merecem parar para se escutar, parar para se conhecer, que às vezes estão aí girando em torno de um problema e não conseguem sair. Essa jornada a gente vai tratar sobre muito esse olhar para a gente, sobre a importância de olhar para a gente. Não puder mandar o aviãozinho aí, colocar o coraçãozinho, que é o Instagram entende que a gente está aqui, né, e mostra mais o nosso trabalho para as pessoas. Então nós falaremos hoje sobre a arte e desafio de sermos um eu melhor, né, que a gente possa entender, compreender. Vou dar dicas, a gente vai passar exercício, a gente vai fazer dinâmicas. E de repente, se passar algum menino aqui que mostra a live, né, também para as mães, para as esposas, para quem, namoradas, amigas, para quem merece estar com a gente. Já deu aqui 6 horas e 49 minutos no horário de Brasília. E vamos começar. Deixa eu ver aqui como que eu faço para tirar os comentários. Só um minutinho. A pessoa tá... Tem tempo que eu não faço live, gente, desde o ano passado que a gente não faz live. Seja muito bem-vindos todo mundo que está chegando aqui. Então, eu escolhi falar sobre a jornada, né, mulher. É um público que me acompanha. A gente já tem alguns grupos, já fizemos durante 2 ou 3 anos, 3 anos eu acho, grupos presenciais de terapias, eu e mais 2 amigas, a Margarete e a Cleusa. E agora, com a questão da pandemia, muitas pessoas falando, e o grupo vai voltar, não vai voltar? E como a maioria dos meus clientes ainda são mulheres, e eu ouço
diariamente, seja no atendimento presencial ou online, dos desafios que nós experimentamos. E eu falo até pela minha própria mudança. Eu gosto de usar, falo que a minha história é o meu maior case de sucesso. Pessoa que eu gosto, que eu venho sendo, as coisas que eu venho conseguindo mudar na minha vida, principalmente interna. Por isso, algumas pessoas perguntaram assim, mas Eliana, por que jornada só para mulher? Exatamente porque a gente sabe dos desafios que e eu ouço diariamente aqui pessoas que quando você olha lá fora, é uma coisa que nós vamos tratar aqui também, parece que tá tudo lindo e tá maravilhoso, mas quando você vai conversar e aqui dentro tá tudo bagunçado, tá tudo desarrumado, tá precisando de se cuidar. E aí a jornada mulher, a coragem, a arte de ser você por inteira. Para quem não me conhece, eu sou Eliana Comério, eu sou coach, sou terapeuta, atuo na área de comportamento humano há mais de 15 anos, venho da área de educação, sou também professora, e aprender sobre o ser humano, para mim, é uma das melhores coisas que existe. Até porque quando a gente aprende sobre o ser humano, eu estou aprendendo sobre mim. E estou também aprendendo a lidar comigo mesmo. Porque hoje eu tenho o Agape Instituto aqui em Colatina. Já viajei pelo Brasil ministrando vários treinamentos, várias formações. E a gente tem sempre assim um carinho muito grande pelas pessoas que passam pela gente, porque a gente deixa sementinhas plantadas. É muito gratificante quando encontra com algum aluno, recebe algum recado, algum cliente de terapia, de coach, falando sobre o processo de mudança. E é muito interessante que às vezes a mudança não acontece naquele período que a gente está fazendo trabalho não, tá gente? Porque é preciso se autorizar, é preciso se permitir para o processo de mudança acontecer. E aí depois de meses você encontra com aquela pessoa e fala assim, nossa, sabe aquele objetivo, sabe aquele projeto? Há pouco tempo mesmo fiz um trabalho com um diretor de uma empresa e dentre as metas dele, ele tinha uma meta relacionada à saúde e ele não conseguia a disciplina necessária para cuidar do seu emagrecimento, da sua saúde. Nós tivemos uma conversa muito séria sobre isso e depois do processo que ele conseguiu, porque às vezes a gente precisa mudar uma coisa aqui, a outra aqui, para depois dar conta de botar atenção, né, em algumas áreas. O nosso desafio enquanto profissional é ajudar a pessoa a descobrir qual é a área que está pedindo ela naquele momento para mudar. Mas vamos lá. Quando eu trouxe a jornada mulher, porque jornada é uma caminhada, é uma rota, é um caminho. O que eu quero traçar aqui com vocês? É uma rota, um caminho, é mostrar que existe formas diferentes de a gente estar, ser e ter os resultados, né, na nossa vida. Mulher, porque eu vou falar também de mim. Então, porque hoje as mulheres elas estão num crescente na sociedade, mas ainda estão muito amarradas a algumas questões lá de que a gente traz da nossa história. E quando a gente, tô dissecando o título que eu acho importante, e quando a gente fala de a coragem de ser você, eu gostaria de chamar a atenção, porque quando a gente diz coragem de ser você, não quer dizer que a gente vai jogar tudo pro alto, abandonar as coisas que vem dando certo e a partir de hoje, né, eu não vou mais prestar atenção no que foi e só vou seguir em frente. Porque na verdade não tem como a gente se abandonar o que nós fizemos. Nós podemos mudar a nossa forma de olhar. Então, coragem não quer dizer ausência de medo. Coragem quer dizer a gente vai fazer além do medo, além da sensação de incapacidade,
que eu quero aqui nessa jornada de 5 segundas-feiras é a gente realmente parar para pensar e descobrir o que está me prendendo. Por que eu não estou feliz comigo mesmo? O que eu posso fazer para ser a melhor pessoa, a princípio, para mim? Porque quando eu não faço as mudanças necessárias, eu não sou a melhor pessoa para mim. Eu até anotei aqui uma definição sobre coragem, que é firmeza de... Olha que interessante, gente, coragem. Além da questão de ser forte, de lidar com os desafios com força e com fé, né, e com bravura, coragem também significa firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. E muitas vezes nós fugimos. E quando a gente fala coragem, o contrário de coragem. Qual é o contrário de coragem, gente? O contrário de coragem não é medo. O contrário de coragem é covardia. E muitas vezes nós não tomamos decisões na nossa vida por puramente covardia. Eu não sei se vocês que me acompanham, há poucos dias eu estava de férias, e aí eu até postei essa conversa rapidinho no Stories e rendeu bastante. Eu estava na beira da praia, cheguei e sentei. Aí enquanto eu me arrumava para me acomodar, eu vi um coco rolando na água. Aí eu falei, vou levantar porque esse coco vai voltar para dentro do mar. Aí, antes de eu me levantar, veio um senhor. Aí o senhor pegou o coco e botou mais na beira tirou de dentro da água, mas no lugar que a onda viria e devolveria ele para o mar. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. E aí daí a pouco eu falei, vou levantar. Aí veio uma outra senhora e tirou o coco e botou praticamente no mesmo lugar. Aí por fim, na hora que ela saiu, eu fui lá, peguei o coco e joguei no lixo. E eu fiz uma pergunta, eu contei isso nos stories e fiz uma pergunta. O que você vê só mudando de lugar, que você não descarta? Sejam muito bem-vindos aí quem está chegando. Que você não descarta, que você só fica trocando de lugar. Nós fazemos isso com as nossas emoções, nós fazemos isso com os nossos sentimentos, nós fazemos isso com situações mal resolvidas. Então, quando eu trago aqui a Jornada da Mulher, a coragem de ser você por inteiro, é para a gente parar para pensar e reconhecer o que eu estou só trocando de lugar na minha vida, mas não estou resolvendo, não estou realmente enfrentando, dando a devida atenção e o enfrentamento que a situação pede. Então, coragem, a gente entender que o contrário de coragem não é medo, o contrário de coragem é covardia. E quando nós nos acovardamos diante de algumas situações da nossa vida, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai falar assim, por que eu não fiz, certo? E aí vem, Jornada da Mulher, a coragem de ser você por inteiro. Quando eu trago essa questão, e aí vem algo até contraditório, porque o ser você, será que eu estou aqui para continuar sendo eu, a pessoa que eu fui há um mês atrás, ou ontem, ou há 2 anos atrás? Para e pensa, você é a mulher ou a pessoa que você era há 2 anos, há 4, 5 anos? Se você continuar sendo a mulher que você quer ser, por mais, quer dizer, a mulher que você vem sendo, será que você vai alcançar as mudanças, os resultados na sua vida? Então, quando eu trago a questão do vencer, para a gente viver a nossa essência e ser a gente por inteiro, é ser o que eu quero ser, é ser o que eu posso ser. E o ponto importante para a gente já começar no nosso conteúdo de hoje, as nossas lives a gente pretende fazer 35 ou 40 minutos, mais rápido, parar para pensar. Primeira coisa, eu quero te convidar para que você pense aí, como você se descreve?
Hoje eu sou uma mulher ou eu sou uma pessoa? Como você se descreve? Nos nossos treinamentos eu sempre chamo muita atenção quando eu pergunto para a pessoa quem você é. Eu gosto muito daquela parte da Bíblia quando fala assim, quem dizes que você é? E tem uma história. Tem até um livro aqui, um livro que eu gosto muito, Coaching, a Arte de Soprar Brasas, de um professor meu, de uma das minhas formações de coach, do Leonardo Volk. É uma história muito conhecida. E para eu ser bem fiel, bem pequenininha, porque ela tem tudo a ver com a nossa reflexão, eu vou aqui me ater ao que o livro traz. Então, uma mulher estava agonizando, logo teve a sensação de que era levada ao céu e apresentada diante de um tribunal. Quem és? Diz uma voz. Sou a mulher do alcaide, respondeu ela. Perguntei quem és, não com quem está casada. Sou a mãe de 4 filhos. Perguntei quem és, não quantos filhos tem. Sou professora. Perguntei quem és, não a tua profissão. E assim sucessivamente. Respondesse o que respondesse, não parecia dar uma resposta satisfatória à pergunta: quem és? Sou uma cristã. Não perguntei a tua religião, mas sim quem és. Não conseguiu passar no teste e foi enviada novamente à terra. Quando se recuperou de sua doença, determinou-se a descobrir quem era. E tudo foi diferente. Sua obrigação é ser. Não ser uma personagem, nem ser isso ou aquilo outro, mas simplesmente ser. Essa história está como o autor Anthony de Mello, do livro A Oração da Rã. Então, olha só, gente. Já repararam que nós, quando perguntamos assim, quem você é? Eu sou casada com fulano, eu sou mãe de não sei quem, eu trabalho não sei aonde, mas eu não sei falar quem eu sou. E às vezes nós assumimos uma personalidade, assumimos um rótulo, assumimos um julgamento. Então, a primeira coisa que para a gente pensar, o que eu digo para mim quando eu falo quem eu sou. Quem é você? Vocês podem escrever, tá certo? Quem vocês dizem que vocês são? Eu acabo me apresentando só a mim profissionalmente, e aí eu tô me lembrando aqui, quando eu me apresentei, eu falei, sou Eliana, sou coach, sou terapeuta, e aí se eu for falar de mim, o que eu falaria? Não existe processo de autoconhecimento, e todos os inícios de processo de autoconhecimento, seja numa terapia, seja num coach, principalmente no processo de coach, as pessoas vão perguntar, quem é você? O que você fala de você? Se eu ligar para sua mãe agora, o que sua mãe falaria de você? Se eu ligar para o seu chefe, se eu ligar para os seus melhores amigos, o que eles falariam de você? E nós temos dificuldade verdadeira de falar quem somos nós. Então, se eu for falar sobre mim, eu sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa inquieta, que gosta de aprender, às vezes sou impulsiva, às vezes sou reativa. Então, por quê? E reconhecer, gente, algumas qualidades nossas, algumas características nossas, ele é o primeiro passo para o processo de autoconhecimento. Não existe processo de crescimento, de autoconhecimento, se você não reconhecer as suas características. E quando eu digo que a coragem, o contrário de coragem é covardia, porque às vezes quando a gente se depara com algumas características nossas que a gente não gosta, o que a gente faz? A gente se afasta, a gente não quer. Fulano tá olhando, tá vendo isso de mim. E quando dói, é porque tem alguma coisa a ver. Se alguém falou alguma coisa pra você e aquilo machucou, aquilo doeu, aquilo feriu, é porque lá no fundo, bem no fundo, tem alguma coisa. E eu disse pra mim mesmo, há muito tempo atrás,
desde quando eu fui buscar a programação neurolinguística, que eu queria me trabalhar, que eu queria me conhecer. E todos os dias, eu estou ali constantemente observando e analisando o meu comportamento, se ele está de acordo, se ele está na linha do que eu quero para mim. Então, se você quiser começar o seu processo de ser você por inteiro, é importante a gente saber as nossas qualidades, saber os nossos pontos de melhoria e uma outra coisa importante, saber qual rótulo que você está dando para você mesmo. Nós vivemos nos rotulando e quando a gente se rotula, a gente se encaixa e justifica o nosso comportamento. É porque eu sou assim. Então, assim, eu estou dessa forma, certo? Então, e eu me reconhecer. Quando eu reconheço, gente, algo que eu estou sendo, aquela pessoa que eu estou sendo, ele é o passo para a mudança. Reconhecer a pessoa que eu estou sendo não quer dizer aceitar, entendeu? Não quer dizer aceitar de forma alguma. É muito pelo contrário. Quando eu reconheço, é a possibilidade e a chance de mudar. Eu não mudo nada que eu não conheço. Então, se eu não parar para me conhecer, e um grande erro que nós fazemos durante a nossa vida inteira é ficar nos comparando, é ficar olhando, porque com a outra pessoa parece ser muito fácil. Nossa, parece que é tão fácil estar ali do outro lado e falar aqui para as pessoas, parece que é tão fácil ir ministrar um treinamento, parece que é tão fácil, tô vendo pessoas aqui fazer aquele trabalho de estética, fazer aquele determinado trabalho. É fácil para quem? As pessoas só olham, né, o sucesso, não olham o que vem abaixo do sucesso, não olha os desafios, a força diária, a determinação diária. Então, que a gente pare para pensar, qual o rótulo hoje que eu estou dando a mim mesmo? Porque às vezes nós mesmos nos enquadramos em algum rótulo, assim, porque eu sou tímido. E aí, se eu sou tímido, eu vou vontade de espirrar, gente, se eu beber aqui, Mago. Fala assim, eu não vou não porque eu sou tímido. E aí você vai tendo as suas reações a partir disso. Então, outro ponto importante aqui que eu quero falar com vocês sobre esse processo de ser você por inteiro. Não existe processo de mudança sem autoconhecimento. E aí eu quero te perguntar, o que nós querendo ou não, nós carregamos muitas coisas da nossa infância. E muitas vezes eu me deparo aqui dentro do consultório, nos processos de atendimentos com grandes profissionais reconhecidas já no mercado, profissionais fazendo sucesso, que cresceu muito profissionalmente no intelectual, mas ainda tem comportamentos imaturos no seu processo de relacionamento com ela e às vezes no seu processo de relacionamento com o outro, no seu processo de relacionamento íntimo. Sabe por quê? Porque ali teve uma criança carente que de repente não foi ouvida e não foi trabalhada. Então, o que a mulher que você tem hoje tem a ver com uma criança que você foi? O que dela, né? Que você tem que ainda precisa ser trabalhado. Dentro de nós, dentro de cada um de nós, tem uma criança. Tem uma menininha. E essa menininha, ela em algum momento, ela seja na questão de relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão. Então, o que a gente pensa, todo mundo tem essa presença dessa criança interior muito forte. Na verdade, que bom, gente, que a gente precisa ter.
e cuidar dessa criança interior. Então, para a gente dar alguns passos em direção de sermos nós mesmos, nós não adianta. A gente precisa olhar para a nossa história também. Olhar para a história e parar para pensar assim, o que da minha história ainda está influenciando nas minhas atitudes? Muitas vezes, algumas mulheres têm competência, têm toda a habilidade para fazer algumas coisas, tem todo o conhecimento intelectual, mas não consegue sair daquele ponto. O que aconteceu? Qual o ponto que precisa ser trabalhado? E aí, gente, uma coisa importante que nós precisamos fazer também, fazer as pazes com o nosso passado, é olhar para os nossos pais, olhar para as nossas mães e entender que eles fizeram o que podiam com o que tinham. Não adianta a gente ficar culpando os nossos pais. E uma coisa importante para a gente entrar num assunto também muito legal, até para a gente entender. Por que, olha a pergunta, por que nós somos quem nós somos? Por que nós somos? Como que isso foi construído ao longo da nossa vida? E como que, qual é a imagem que você tem de você? Qual é a percepção que você tem de você mesmo? O desafio nosso é que nós cristalizamos uma representação mental. O que quer dizer isso, gente? Agora entrando um pouquinho de conteúdo, já que é uma live, que é uma aula, que é para trazer conteúdo para vocês, eu quero trazer isso também. Por que nós temos uma representação, uma visão? Qual é a visão? Qual é o rótulo que você tem de você mesmo? Qual é a representação que você tem de você mesmo? Se você for descrever você, como que você se descreve? Para e pensa um pouquinho, como você se descreve? Porque nós temos aqui, guardado uma representação, uma imagem. O que você ouviu a respeito de você, seja dos seus pais ou das pessoas que participavam do seu processo de crescimento, enquanto você se desenvolvia? Ah, essa menina é impulsiva. Ah, essa menina é difícil. Ah, ela é pra frente. Ah, ela é metida besta. Eu quero que vocês escrevam aí. O que você ouviu a respeito de você mesmo? Porque isso fica guardado. E isso cria uma representação mental a respeito de nós mesmos. Só que, olha a parte legal, eu posso mudar. Só que para mudar, eu preciso saber o que eu tenho pensado de mim. Tomar consciência é um passo muito importante para a mudança. Enquanto a gente não toma consciência sobre o que eu estou pensando, como que eu me represento, como eu me vejo, o que você vê de você mesmo quando você está em frente ao espelho, o que você pensa de você mesmo. E aí, como que nós criamos essa representação? Durante o tempo que nós vamos sendo, que nós vamos crescendo, nós ouvimos coisas, nós vemos coisas, nós sentimos algumas experiências na pele realmente. E aí nós vamos construindo o nosso sistema de crenças. Tudo que eu vou escutando sobre mim, sobre a vida. Quantas mulheres que estão paralisadas no seu processo de desenvolvimento ou no seu relacionamento por ouvir aquelas tais crenças limitantes, e aí eu fico parado. Então eu vejo, eu ouço, eu sinto, tudo isso eu trago aqui para dentro da minha mente e vou criando uma realidade única, e essa realidade vai determinando os meus valores, vai determinando as minhas crenças, vai determinando a minha história, vai determinando a minha forma de estar e de ser no mundo. Enquanto eu não paro para conhecer o que eu estou acreditando e se perguntar, por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou tendo esse resultado na minha vida? O convite que eu sempre faço para os meus clientes e para as minhas alunas é:
Pare e escreva. Se você for escrever um inventário a respeito das coisas que você acredita sobre você, eu tenho certeza, quem já fez isso, eu não sei, vai falar assim, caramba, eu não sabia que eu acreditava isso sobre mim. E às vezes vai sair cobras e lagartos, porque aqui dentro nós temos um tal do crítico interno. E às vezes esse crítico interno é quase me fugiu a palavra aqui agora, uma pessoa nossa gente, fugiu mesmo, pelo amor de Deus, aquela pessoa que bate ali, me ajuda na palavra, que massacra o outro, tá a palavra na ponta da língua e não vem, daqui a pouco ela vem. Então, esse crítico interno, às vezes, ele fica ali nos chicoteando e não nos deixa, sabe por quê? Aí volta a questão da criança que eu falei lá atrás. Se a criança não sentiu amada o suficiente, se ela não sentiu-se vista o suficiente, se ela não se sentiu reconhecida o suficiente pelo pai, pela mãe, ela vai ficar presa a essa questão, ela vai ficar presa a essa representação. Então, que a gente consiga entender de verdade o que eu penso sobre mim. Será que o que eu penso sobre mim, isso está me fortalecendo ou isso está me segurando? Avalie-se o que você pensa sobre você, porque palavra vira realidade. Transforma o que você pensa, vira sentimento e sentimento vira realidade. Eu já falei isso várias vezes, eu venho de uma família muito simples. Minha mãe teve pouco estudo e dentro da humildade dela, ela sempre assim, não, faz pelo outro, baixa a cabeça, não responde, não briga, Deus me livre se brigasse, o que os outros iam falar, o que os vizinhos iam falar. E aí o que a gente vai aprendendo ao longo da vida, gente? A esconder e não entender os sentimentos. Por que eu estou lidando com isso? Se está doendo, se está machucando, se eu estou com vontade de falar, se estou com vontade de externalizar e eu não posso externalizar, aí cria um bloqueio mental e a gente aprende a não entender e avaliar as nossas emoções. Na próxima segunda-feira, que nós vamos fazer uma live na semana, nós vamos falar sobre o impacto das emoções na nossa vida. Então você já anota aí. Então, como que nós criamos para eu descriar a pessoa que eu estou sendo e ser a pessoa que eu quero ser. Eu fiz questão de colocar o nome da nossa jornada, de ser você por inteiro. Não quer dizer seja você mesmo. Um dos piores conselhos que a gente pode dar para alguém seja você mesmo, sabe por quê? Porque, então eu sou desse jeito, sabe? Aquela pessoa, porque eu sou assim, se gostar de mim assim, ótimo, se não gostar, problema. Esse é um dos piores conselhos que eu posso dar. Richard Bandler, um dos co-criadores da programação neurolinguística, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: para que ser eu mesmo se eu posso ser uma pessoa melhor? Só que dói a gente encarar alguns desafios nossos, dói a gente encarar alguns, o que a gente fala, defeitos ou pontos que eu posso melhorar, olhar para eles dói. Então, a nossa jornada não é para você continuar sendo você, é para você descobrir ainda mais quem é você e para você perceber, eu quero carregar isso para mim, eu não quero carregar. Eliana, mas é tão fácil, né, para falar pra gente soltar, é tão fácil falar pra gente largar isso de lado, e tá tão agarrado, tá tão impregnado. Realmente, eu fiz 50 anos há pouco tempo, fiz questão de falar a minha idade, eu falei que é uma das coisas que eu queria trabalhar comigo, era a questão da vaidade, gente, que maravilha ter 50 anos, que maravilha poder estar na ativa e fazer as coisas. Então era uma das coisas que eu queria falar, lidar com isso de forma natural, porque a gente cresce escutando algumas coisas. Então, uma outra coisa importante,
Quando eu falo quem eu sou, é importante você parar para pensar assim. Hoje, a pessoa que eu sou, ela é quem eu quero ser? Ou eu sou e estou sendo o que os outros querem ser? Para a gente dar um passo para o processo de ser essa pessoa por inteiro, eu olho e analiso o que eu estou sendo e percebo. Poxa, eu não consigo mudar tudo, é difícil mesmo. É difícil a gente soltar tudo, mas uma coisa eu posso. Sabe uma coisa importante, gente? Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas você já acorda assim, eu realmente assim, já acordo agradecendo a Deus, mas não é todo dia que a gente tá uau, né? Não, a gente tem altos e baixos, mas eu vigio os pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles vão determinar as nossas atitudes, e aí eu preciso parar para pensar, começar a parar para analisar mesmo. Olha o que eu estou pensando sobre mim. Olha o que eu estou pensando sobre essa situação com relação à minha filha, ao meu filho, a genro, a nora, a meu cliente. Preciso pensar, porque o pensamento é alimento. E é esse alimento que eu estou trazendo aqui para dentro, sobre a pessoa que eu sou, que vai me motivar ou que vai me desmotivar. Então, se você quer começar a soltar as coisas que estão te prejudicando, se você quer começar a reeditar, se você quer começar... Na verdade, a gente não é começar, né, gente? Eu acho que é continuar o nosso processo de mudança. Talvez é acelerar, talvez é lidar com isso de uma forma muito mais tranquila. Se a gente quer, não existe uma fórmula que funciona para todo mundo, como eu vou tomar um remedinho e amanhã tá tudo resolvido. Não. Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu a oportunidade, o livre-arbítrio de ser a pessoa que nós podemos ser e somos capazes de ser. Então, para isso, eu preciso entender as minhas qualidades, fazer as pazes com a minha história. Eu preciso eliminar os rótulos. Tem uma frase que diz assim, o que significa, fica. Então, se você se descreve como tímido, só como impulsivo, porque eu sou impaciente, porque eu sou... e esse monte de coisas que você completaria aí na frente, você e o seu sistema vai fazer tudo para que você tenha esses mesmos resultados, para garantir isso. E aí, quando a gente fala assim de soltar, eu preciso vigiar os pensamentos constantemente, prestar atenção no que eu estou pensando e mudar o foco. Muda o foco, bota o foco em outra coisa. Eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer exercício físico, eu gosto muito de ouvir palestras, autores profissionais, pessoas da área do conhecimento humano. Mas o que as pessoas fazem quando às vezes dá doendo? Eu vou procurar algo para deixar aquilo de lado, fazer igual a história do coco que eu falei para vocês da praia. Eu só estou tirando daqui e botando para cá. Eu não estou colocando isso num lugar. Não estou botando isso no devido lugar, aonde precisa estar. Eu estou só deixando para lá. Então, que a gente pense, o que eu posso fazer com essa situação que está me incomodando, certo? Uma coisa importante. Então, vamos fazer uma brincadeirinha? Eu nem pedi para vocês pegarem papel no início. Então, de 0 a 10, 0 sendo nada, e 10 sendo tudo o quanto você acha que você se conhece. Tem uma coisa importante também. Quando a gente fala no processo de se conhecer e de processo de mudança e de ser você por inteiro, a gente não muda sem objetivo, tá, gente?
Se você acha que tudo tá legal, que tudo tá bom, que é assim que eu quero continuar e eu não tenho mais objetivo nenhum da vida, dificilmente a pessoa vai sair do lugar. Então é importante que a gente saiba o que eu quero, o que você quer. Qual é a história? Então eu fiz uma pergunta e vou fazer outra. Primeiro, de 0 a 10, coloca o número aí. Quanto que você acha que você se conhece? A gente está começando a nossa jornada hoje, nós teremos outras aulas. Sei que tem muita gente hoje, professores voltando para o seu trabalho. E a outra pergunta, coloca aí o número, gente, quero saber de vocês. A outra pergunta, qual história que você quer contar sobre você para os seus netos, para as pessoas que vão estar com você quando você fizer isso, a festa de 80, de 90, de 100 anos. Qual a história que você quer contar? Sobre quais conquistas? Sobre quais projetos realizados? O que você quer contar sobre você? Que história que você quer falar? Pense aí. Outra coisa importante, você acredita na sua capacidade de mudança? A gente não precisa sair, como eu disse, trocando tudo, jogando tudo para o alto. Não é por aí. Eu penso numa coisa, então que a gente pense para essa semana. O que eu quero colocar atenção? A Lúcia aí colocou, acredito, no 6. Obrigada, Lúcia. Isso é bom, já passou da metade, né, Lúcia? Obrigada. Então, que a gente escreva, Lúcia, faz aí, escreve as suas qualidades, as suas características, qual o rótulo que você está dando para você. Uma coisa importante sobre rótulo, gente, aí eu quero mudar. Mas eu não sou ainda essa pessoa de confiança, Eliana, eu ainda não sou aquela pessoa que tem autoconfiança, é determinada o suficiente, disciplinada o suficiente. Não me vejo uma pessoa criativa, não me vejo uma pessoa proativa. Mas escolha algo que você quer ser e comece a ser. É porque eu não tenho vontade. A gente não espera ter vontade, gente. A gente não espera ter vontade para realizar as coisas. Você tem que ir mesmo sem vontade, igual você ir fazer mesmo sem coragem. Porque é quando você faz que você fica melhor. É quando você se joga, é quando você se lança, é quando você se desafia, é quando você realmente dá aquele passo que você está com medo, mas que você consegue. Você não pode esperar a vontade. Nossa, hoje eu acordei com vontade de fazer exercício físico, hoje eu acordei com uma vontade de ser mais flexível, com vontade de escutar aquela pessoa no trabalho que me tira do sério. Eu acordei com vontade. Não espera, eu determino o que eu quero trabalhar, ok? E aí, outra coisa, você acredita na sua capacidade de mudança? Eu tenho certeza que você já mudou muito na sua vida, muitas coisas, como eu mudei, muitas coisas, e vem mudando. Mas tem uma outra coisa, aquela história, a gente tem uma tendência a voltar aos nossos comportamentos antigos. Então eu preciso constantemente me vigiar. E a única coisa certa no mundo é a mudança. Se você parar para observar a natureza, as árvores estão ali constantemente, as plantas estão constantemente num processo de mudança e de transformação. Elas têm um período em que perdem todas as folhas, tem um período em que da semente, das fruto, das flores, e tudo, nós somos natureza. E nós temos altos e baixos. Só que tem pessoas que desanimam do seu processo quando acontece algo de ruim. Quando as coisas não saem do lugar, não saem do jeito que elas gostariam, desculpa. Então nós precisamos também ser flexíveis com o nosso processo de mudança. Então, para a gente fechar, falei que ia ser uns 45, 35, 40 minutos, no máximo 50.
Aqui, nananana. Primeira coisa, pra gente, pontos importantes para o nosso fechamento. Eu não mudo as coisas que eu não reconheço. Preste atenção nisso. Eu não mudo as coisas que eu não reconheço em mim. Por isso que às vezes quando alguém diz, você foi impulsivo, você reagiu de uma forma deselegante e aquilo dói em você, porque talvez você não se via dessa forma. Por isso que às vezes é importante a gente perguntar para as pessoas, o que você vê de mim? O que você vê das minhas qualidades e dos meus pontos de melhoria, por mais que doa. Então, enquanto eu não reconhecer as coisas que eu preciso mudar, eu não mudo. Agora, de nada adianta também a gente reconhecer e ficar assim, porque eu sou assim mesmo. Eu cresci desse jeito. Na minha casa todo mundo é assim. Vocês conhecem assim, gente? Bom dia, bom dia. E aí as pessoas ficam repetindo. Não adianta, é porque meu sangue é italiano. Tem gente que bota a culpa no signo. E aí fica se justificando. Então, se você quer mudar, é importante que você primeiro aceite as coisas. Aceitar não significa resignar, ficar parado, esperando que as coisas aconteçam sem nenhum esforço. Uma outra coisa importante para esse processo de você ser você por inteiro, quando eu descubro as minhas qualidades, as minhas características, eu paro de me comparar, para de se comparar com as pessoas. Ai, porque a pessoa é mais alta, é mais baixa. Ai, porque ela fala bem. Ai, porque ela é boa nisso. Ai, porque ela é criativa. Nossa, porque ela faz um bolo como ninguém. Ai, porque ela faz um projeto arquitetônico como ninguém. Ai, porque... Gente, e você? Entender os nossos talentos e saber o que eu faço bem. Às vezes é algo simples, não importa. Mas pare de se comparar. E comece a olhar mais para dentro de você e descobrir as coisas que você tem de bom. Uma outra coisa também, para de se criticar. Tem gente que se critica o tempo inteiro, que levanta a mão quem nunca, né? Fica se criticando. O crítico interno, ele tá aqui e ele é cruel, sabe? Principalmente dependendo da educação que nós tivemos, das coisas que nós ouvimos e que nós criamos aquela representação lá dentro, aquela imagem de mim mesmo. Eu não sou capaz. Isso não é para mim. Isso é difícil. Eu não tenho essa capacidade. Então, que hoje você seja... É importante a gente ser realista, entender as qualidades, os pontos de melhoria nosso, não quer dizer que eu sou assim e pronto, não. Eu me reconheço e vejo que esse ponto eu preciso trabalhar em mim. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, nossa, mas você é muito organizada. Eu faço um esforço para ser organizada, gente. Eu me vigio para ser organizada. Então, não é uma coisa natural. Meu marido, que isso é dele naturalmente. Se ele tira, ele vai sempre colocar no lugar. Ele é extremamente organizado. Então, eu me esforço. Porque senão eu vou deixar aqui. Opa, não é aqui, eu quero. E aí, aos poucos, eu venho desenvolvendo esse olhar. Mas existe também uma diferença de ser organizado e ser neurótico, né? Tem pessoas que, nossa senhora, Deus me livre essas coisas saírem do lugar. Mas isso fica para outro lado. Uma outra coisa também para esse fechamento. Então, ficamos 3 dicas que você conhece. 3 dicas não, dei muito mais do que 3. Que você descubra as suas qualidades, os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria. Que você... Para quê? Para que você aceite o seu processo de mudança e que você possa estartar o seu processo de mudança. Que você pare de se comparar com as pessoas. Não existe ser humano igual. Por isso que Deus nos fez únicos, pessoas únicas, e que em nenhum lugar do universo vai existir uma pessoa assim como você, com suas qualidades, com seus talentos. Pare de se comparar, se valorize. Tem gente que não consegue se valorizar, tem gente que não consegue reconhecer as próprias
os próprios talentos, as coisas boas que faz. E que quando você elogia, a pessoa fala assim, não, eu não. Não então que a gente pense nisso. E uma outra coisa importante, comece a partir de agora, agora, de manhã, mentalizar a pessoa que você quer ser. Comece a desenhar. Quando eu pedir para você pensar na representação mental que você tem de você mesmo, como que você se vê, observe de verdade como você se vê. Qual é a imagem da mulher que você tem de você mesmo? Qual o conceito que você tem? E escreva o que você quer ser, como você quer ser. Eu não trouxe hoje, eu vou trazer ali nos meus armários, posso mostrar para vocês. Tanto de livros, não é bem diários, porque não escrevia todos os dias, mas escrever faz muito bem. Sempre se escrevendo nos meus momentos de oração, nos meus momentos de meditação, o que eu queria ser, Eliana que eu quero ser. Então mentaliza e cria. Eu quero ser uma mulher, estou falando agora o que eu determinei para mim, assim, eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu quero saber ouvir, eu quero aprender a apreciar o ser humano sem julgamento. A gente julga demais, gente. Quando eu julgo o outro, eu estou falando mais de mim mesmo do que do outro. E aí eu perco a oportunidade também incrível de conhecer esse outro. Então cria aqui dentro a pessoa que você quer ser. Nós temos essa oportunidade, a mulher que você quer ser. Deixa eu olhar aqui que eu notei tantas coisas, gente. E faça essa tarefinha. Eu pedi para que vocês escrevam suas qualidades, seus pontos de melhoria, certo? E também, se você for fazer um dossiê, o que eu estou acreditando sobre mim? Será que está sendo legal? Sobre a minha vida, sobre o meu relacionamento, né? E o que eu quero acreditar? Eu quero acreditar. Essa era a outra parte a outra parte que eu gosto de escrever. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que inspira outras pessoas, eu sou uma pessoa que vive com propósitos, sou uma pessoa que eu quero viver os meus valores, ser esse elo de união das pessoas da minha família, das pessoas lá fora, ser essa pessoa que inspira e que provoca mudanças no outro. Então, que a gente escreve quem você quer ser. E aí, deixa eu olhar aqui, o que mais que eu coloquei como dicas aqui para vocês. Já coloquei construir na sua mente o conceito de quem é você, mesmo que você não seja agora. E a gente não vai ser. A questão da impulsividade que eu trabalhei muito em mim. Então, da reatividade, eu precisei de... Opa! Respira. A vontade de falar, a vontade de vomitar, a vontade, quer dizer, o nosso ímpeto é você ser a pessoa que você sempre foi. E quando eu falo ser você por inteiro, ser por você por inteira, é você ser todas as possibilidades que você pode. E não viver no mais ou menos. E não realmente assim, esperar que as coisas aconteçam, não. Qualquer ser humano pode, gente, não é discurso de palestrante motivacional. Isso é bíblico, isso é matéria de estudo de muitos teóricos, isso não é discurso. Qualquer pessoa pode ser. Só que o grande problema que as pessoas não são é porque existe uma coisa chamada preguiça, covardia, medo de ser, medo de colocar a cara aqui. Pensa que é fácil colocar a cara aqui 6h40 da manhã, né? A gente não sabe se vão ter pessoas, se vai ter pessoas, se vão gostar, se não vão gostar, o que vão falar, mas eu sei que posso estar contribuindo com uma pessoa, isso já é a minha missão. Então descobrir isso é extremamente importante. Então determinar. Hoje eu quero ser uma pessoa mais tranquila. Hoje eu vou olhar para as minhas qualidades, hoje eu vou olhar para os meus defeitos, hoje eu vou calar a boca desse crítico interno que fica ali, né, me massacrando,
um torturador. Era essa palavra que eu falei que estava lembrando lá atrás e não consegui. Não vou deixar que esse crítico me torture com as crenças, com os sentimentos negativos que estou tendo sobre mim. Elimine isso. Eu acho que meu tempo já está quase acabando, né? Então, descubra as coisas importantes para você. E lembre-se, aqui nós temos uma possibilidade, um universo de possibilidades de ser a melhor pessoa que nós podemos ser. Então, nós faremos 5 segundas-feiras, hoje é a primeira segunda-feira, falando da nossa jornada mulher. E é importante saber de vocês se fez sentido, se não fez sentido. Aceito opiniões. Nós temos um grupo de mulher, nós fizemos um grupo no Telegram, jornada, um papo só exclusivo para as mulheres, é fechado. Se você que está aqui ainda não faz parte, me manda um direct que eu posso também colocar. Coloca coraçãozinho aí se valeu para você, que você se aceite. Aceitar não é se resignar, é buscar entender quem é você. Cuidado com os rótulos, elimine os rótulos. Para e pensa, eu não sou esse rótulo, eu sou um ser humano muito maior do que qualquer ideia que eu tenho de mim mesma. Então, gente, que a gente aproveite essa jornada para a gente se reinventar. Manda direct, fala sobre o assunto, o que eu puder contribuir de verdade, eu vou fazer com todo o meu coração, porque é para isso que eu tô aqui. Essa é a minha missão. Você pode ter certeza, não é porque eu sou boazinha, não. Porque quando eu cumpro a minha missão, quando eu estou aqui falando para vocês, eu também estou falando para mim. Estou me lembrando disso, atenta às minhas qualidades, atenta às coisas que eu posso mudar. Então, nós não somos uma pessoa única. Nós somos um universo de possibilidades, que a gente possa se reinventar. Então, se valeu para você, que você compartilhe com as pessoas, a live vai ficar gravada, que você deixe seu comentário, que você manda no direct, que segunda-feira que vem, às 6h45, eu volto. E se a gente conseguir dar conta, a gente volta num horário à noite também. Sei que esse horário ficou complexo para algumas pessoas, mas fica aí a minha gratidão, né? Não sei se vai dar tempo, eu vou rapidinho ver se eu consigo contar uma historiazinha aqui a história do Buda Dourado. Tô tentando lembrar, não sei se eu vou lembrar na íntegra, gente, do Buda Dourado. Quando existiam as guerras lá no Oriente, principalmente nas guerras religiosas, as primeiras coisas que os vândalos faziam era destruir os templos. E aí, com medo de ser destruído, uma estátua de ouro, né? Não tem nada, tô falando nada a ver com religião aqui, é só uma história, tá, gente? E com o segmento o que você acredita. Fica com a história. Eles pegaram, então, os religiosos, eles pegavam e escondiam. Na verdade, não é religião, porque o budismo não é religião. Então, os budistas pegaram e escondiam. Antes dos vândalos chegarem, eles escondiam as estátuas. E tinha uma estátua muito grande, eles precisaram de muita coisa. Então, eles pegaram barros, madeiras, lixo e esconderam aquela estátua. E a vila foi dizimada e a estátua ficou protegida. Depois de muitos milhares de anos, chegaram para ser feito novamente casas naquela região, quando se depararam com aquela montanha de lixo. E aí, eles, à medida que foram cavando para tirar aquele lixo, de repente, eles se depararam com algo brilhante. E aí eles tomaram um susto, chamaram o mestre, falaram assim: mestre, tem algo brilhante aqui. Então eles falaram: vamos devagar e vamos tirando todo o lixo. E quando eles se depararam com aquela linda estátua de ouro, o que eu quero dizer com isso? Aí dentro existe uma estátua de ouro. Só que a gente precisa tirar os lixos que estão atrapalhando a gente ser a pessoa que a gente pode ser. Então pensa nisso. Não preciso continuar sendo a pessoa que eu quero, que eu estou sendo. Eu posso ser uma pessoa muito melhor. Muito obrigada. Excelente dia para vocês. Tudo de bom. Valeu, gente. Um abraço. Até segunda-feira, às 6h45 da manhã.